Meu nome é Capitão Imber Belry, um cirurgião de trauma de 35 anos do Exército dos Estados Unidos. Nos últimos 6 meses, meu lar tem sido a base operacional avançada Fenty, no Afeganistão, um lugar onde o único som mais doce que o silêncio é o pouso bem-sucedido de um helicóptero de evacuação médica. Mas o ataque mais brutal que sofri não veio do Talibã. Veio de um e-mail enviado pelo meu marido, Eric, da segurança da nossa casa em Clarksville, Tennessee. Apenas 17 palavras. Eu segui em frente. O dinheiro é meu. A casa é minha. Boa sorte aí. Abaixo delas, estavam as fotos. Uma mulher loira, Britney, sorrindo na minha sala de estar, usando meu roupão de seda, com os pés apoiados na mesa de centro que eu havia trabalhado 3 meses em turnos de fim de semana para comprar. A última foto parou meu coração. Ela segurava meu Beagle, Lucky, o mesmo cachorro que Eric me disse que morreu em um trágico acidente 2 meses antes. Ele achou que 11.000 quilômetros de deserto e uma zona de guerra tinham me neutralizado. Ele não sabia que, antes de cada mobilização, eu não me preparo apenas para a guerra. Eu me preparo para a traição. Me conte de onde você está assistindo nos comentários. Curta e inscreva-se se você acredita que nenhuma distância pode proteger um covarde da justiça que ele merece. A sutura final foi uma linha perfeita e limpa, uma pequena vitória da ordem contra o caos de um membro retalhado. Por 6 horas seguidas, o mundo se reduziu a este único soldado na minha mesa de operação. O bip rítmico do monitor cardíaco e o cheiro acobreado de sangue pairavam no ar, um cheiro que nenhuma limpeza estéril conseguiria apagar completamente. Tirei as luvas, o látex se desprendendo com um estalo pegajoso, e as joguei no lixo de risco biológico. Minhas costas gritavam em protesto, uma dor familiar que se tornará uma companheira constante naquela excursão. Ele ficará com a perna, capitão, disse o sargento Miller, com a voz cansada, mas satisfeita, enquanto preparava o paciente para o pós-operatório. Bom trabalho, Miller, respondi, passando a mão no cabelo úmido de suor. Meu trabalho estava feito. Eu havia reconstruído um homem. Agora, tudo o que eu queria era me sentir uma pessoa novamente, não apenas um cirurgião. Saí da tenda cirúrgica para a luz do entardecer. O ar no FOB Fenty era uma mistura permanente de poeira, fumaça de diesel e algo singularmente árido que grudava no fundo da garganta. O zumbido baixo e constante dos geradores era a base da nossa vida aqui. Atravessei o complexo de cascalho em direção à tenda do MWR, o centro de moral, bem-estar e recreação que servia como nossa sala de estar improvisada, biblioteca e portal para o mundo exterior. Lá dentro, o ar estava carregado com o cheiro de café velho e os cliques silenciosos de uma dúzia de teclados. Era o nosso santuário. Tudo o que eu queria eram alguns minutos de paz e uma conexão com a minha vida real, aquela que me esperava no Tennessee. Servi uma xícara de café preto e lamacento em uma caneca de metal amassada. Estava amargo, mas quente. Encontrei uma cadeira vazia no canto, sentei-me e liguei meu laptop, com um pequeno sorriso já se formando no meu rosto. Era o nosso ritual. Por mais ocupado que estivesse, Eric mandava um e-mail todos os dias. O assunto era sempre o mesmo: papai e eu sentimos sua falta, mãe. Anexada, vinha uma foto do Lucky, meu Beagle bobo e de orelhas caídas, geralmente dormindo no sofá ou com o focinho encostado no vidro da porta dos fundos. Era minha tábua de salvação, um lembrete único e perfeito do amor simples e incondicional que me esperava a 11.000 quilômetros de distância. Vi o nome dele na minha caixa de entrada e meu coração deu um pulo familiar e feliz. Cliquei para abrir, mas o assunto estava errado. Dizia apenas: algumas coisas que você deveria saber. Meu sorriso desapareceu. Li a primeira linha, eu segui em frente. O dinheiro é meu. A casa é minha. Boa sorte aí. 17 palavras. O ar saiu dos meus pulmões em uma torrente silenciosa. Esqueci de inspirar novamente. Meus ouvidos zumbiam estridentemente, bloqueando os cliques e zumbidos da barraca. As palavras não faziam sentido. Era como ler uma língua estrangeira. Rolei a tela para baixo, meus dedos subitamente dormentes e desajeitados no touchpad.
Havia anexos, um PDF de um pedido de divórcio, um extrato bancário mostrando nossa conta poupança conjunta, aquela com $38.000, agora completamente vazia. Mas meu cérebro não conseguia processá-las. Eram apenas ruídos em preto e branco sem sentido. O verdadeiro ataque veio em seguida, nos arquivos JEG. A primeira foto era de uma mulher, uma loira sorridente que eu nunca tinha visto antes, parada na minha sala de estar. Ela estava usando o meu hobby de seda, aquele que minha irmã tinha me dado. Na foto seguinte, ela estava recostada no meu sofá, com os pés descalços apoiados na mesa de centro de carvalho escuro, a mesa que eu tinha visto em um antiquário e pela qual me apaixonei, a mesa pela qual eu havia trabalhado 3 meses em extenuantes turnos de 24 horas nos fins de semana no hospital da base, lá em casa, para poder pagar. Foi um ato calculado de violação, uma invasão. Mas foi o último apego que me destruiu. A loira, Britney, estava sentada nos degraus da minha varanda, sorrindo para a câmera, e aninhada em seus braços, lambendo o queixo com uma energia frenética e feliz, estava meu Beagle, Lucky. Seu rabo era um borrão em movimento. Seus olhos brilhavam. Ele era saudável. Ele era feliz. Ele estava vivo. Vivo. A lembrança me atingiu como estilhaços. 2 meses atrás, uma chamada crepitante no telefone via satélite na calada da noite. A voz de Eric, rouca pelo que pensei serem soluços. Ember, houve um acidente, ele disse com a voz engasgada. Sorte que ele saiu pela porta da frente. Eu não o vi. Fiquei ali, no frio congelante da minha barraca, agarrando o telefone enquanto ele me contava que Lucky tinha corrido para a rua, que tinha sido atropelado por um carro e que tinha morrido a caminho do pronto-socorro veterinário. Eric chorou, dizendo o quanto estava arrependido, como tinha falhado com o nosso menino, e eu acreditei nele. Eu havia desabado no meu catre e chorado até a garganta doer, meu corpo tremendo com uma dor tão profunda que parecia uma ferida física. Chorei sozinha em uma zona de guerra, lamentando a perda do meu cachorro, lamentando o fato de não poder estar lá para segurá-lo ou enterrá-lo. Eu havia perdido um pedaço do meu coração e não pude nem ir para casa para o funeral. Agora, olhando para esta foto, percebi que toda aquela performance, suas lágrimas, sua dor, minha tristeza, tinha sido uma mentira, uma ficção doentia e elaborada que ele havia construído só para me machucar. A dor original de perder Lucky não era nada comparada a essa nova e corrosiva agonia. Não era apenas uma mentira. Era um ato calculado de tortura psicológica. A onda de raiva que eu esperava nunca veio. Em vez disso, uma calma aterrorizante tomou conta de mim, fria e pesada como um cobertor de chumbo. A dor não transbordou. Congelou instantaneamente. Minha respiração se acalmou. Minhas mãos, que tremiam, ficaram completamente imóveis. Lenta e deliberadamente, movi o cursor e fechei a janela do e-mail. Não o apaguei. Fechei meu laptop, não com uma pancada raivosa, mas com um clique final e silencioso. O som pareceu ecoar no silêncio repentino da minha mente. Levantei-me, deixei a caneca de café pela metade sobre a mesa e saí da barraca. A noite afegã havia caído, e o ar do deserto era um choque frio contra minha pele quente. Afastei-me das luzes do complexo, minhas botas triturando o cascalho, até ficar sozinho na escuridão. Olhei para cima. O céu era um vasto e infinito manto de estrelas, mais brilhantes e numerosas do que eu jamais conseguiria ver em casa. Eram frias, distantes e indiferentes. Não chorei. Lágrimas pareciam baratas demais para isso. Era uma resposta à tristeza, à perda. Aquilo era algo completamente diferente. Era uma violação da alma. Olhando para aquelas estrelas silenciosas e ardentes, compreendi uma coisa com absoluta clareza. Não se tratava de um divórcio. Era uma declaração de guerra, uma guerra declarada por um monstro escondido na pele de um homem. E no silêncio profundo e gélido do deserto afegão, apenas uma pergunta ecoava: por quê? De pé sob o vasto e silencioso céu afegão, a pergunta por que ecoava não com pesar, mas com a fria clareza de um diagnóstico. Monstros não nascem da noite para o dia.
Suas patologias se desenvolvem com o tempo, alimentadas por uma dieta constante de inveja e arrogância. Enquanto eu caminhava de volta para as luzes fracas do meu quartel, o passado começou a se desenrolar, não como uma coleção de boas lembranças, mas como uma série de provas clínicas. Prova A, a mentira. Prova B, o roubo. E agora minha mente buscava as origens da doença. Lembrei-me dos primeiros dias, quando estava terminando minha residência cirúrgica, e ele estava entre uma atividade e outra. Ele tinha um charme inebriante, um jeito de fazer você se sentir o centro do universo. Seu sucesso é o meu sucesso, Ember, ele dizia, com a voz suave como o uísque do Tennessee. Somos uma equipe. Era um sentimento lindo, e eu acreditava nele, especialmente quando eu estava assinando cheques para financiar sua série de startups. Havia a empresa de molho picante artesanal que nunca engarrafou um único molho, o aplicativo para classificar cervejas artesanais que nunca foi programado e a empresa de consultoria que não tinha clientes. Cada fracasso nunca foi culpa dele. Foi um mercado ruim, um parceiro preguiçoso, uma oportunidade perdida. E em todas as vezes, eu estava lá para amortecer a queda. Então, recebi minha patente no exército, Capitão Beory. A promoção veio acompanhada de um aumento salarial significativo, e pensei que ele ficaria orgulhoso. Em vez disso, algo mudou. O companheiro de equipe que me apoiava foi substituído por um homem que guardava um ressentimento silencioso. Estávamos em um jantar com outros oficiais e, se alguém me parabenizasse, Eric sorria levemente e dizia: só estou tentando acompanhar. Não é fácil ser casado com uma G e Jane de verdade. Isso sempre arrancava uma risada nervosa, mas era uma provocação disfarçada de brincadeira. Mais tarde, no carro, a caminho de casa, ele se virava para mim, com um tom magoado. Você deve estar me olhando e se sentindo decepcionado, né, capitão? Ele era um artista, e seu meio de expressão preferido era a culpa. Pintava minhas conquistas em tons de traição, fazendo-me sentir que cada passo à frente era um passo para longe dele. Meu sucesso não era mais o nosso sucesso. Era o meu pecado. As lembranças continuavam vindo, cada uma delas uma peça do quebra-cabeça. No Natal, 2 anos atrás, estávamos na espaçosa casa dos pais dele, nos arredores de Nashville. Sua mãe, Carol, sempre me cumprimentava com um abraço que mais parecia uma avaliação, suas mãos impecavelmente cuidadas dando tapinhas nas minhas costas enquanto seus olhos examinavam minha roupa. A casa era um catálogo da Pottery Barn que ganhou vida, aconchegante, convidativa e totalmente superficial. O ar cheirava a canela e pinho, e o fogo crepitava na lareira. Era a imagem perfeita de um Natal feliz em família. Nos reunimos para abrir os presentes. O pai dele ganhou um livro de história com capa de couro. A irmã dele ganhou uma bolsa de grife. Então Carol me entregou um presente lindamente embrulhado. Eu o abri. Era um livro de receitas, clássicos da hospitalidade sulista. Dentro, havia um bilhete escrito à mão em um cartão com tema de boneco de neve. Espero que isso inspire você a passar um pouco mais de tempo na cozinha e um pouco menos na sala de cirurgia no ano que vem. Com carinho, Carol. Ela sorriu para mim, um sorriso doce e meloso que não alcançou seus olhos. Uma mulher pode ter tanto sucesso quanto quiser, disse ela, autossuficiente para todos ouvirem, mas seu verdadeiro dever é manter a lareira acesa. Forcei um sorriso, o papel de embrulho amassando sob meu aperto firme. Então foi a vez do Eric. Ele abriu seu grande presente com uma alegria infantil. Era um conjunto de tacos de golfe Calava novinhos em folha, brilhantes e incrivelmente caros. Ele pulou da cama e me deu um beijo enorme na bochecha. Obrigado, querida, exclamou, por sempre apoiar minhas paixões. Ele os ergueu para a família admirar, e todos aplaudiram. Fiquei ali sentada, segurando um livro de receitas que deveria me colocar no meu devido lugar, enquanto eles o aplaudiam por gastar meu dinheiro. Naquele momento, eu não era a nora deles. Eu era a benfeitora da família, o caixa eletrônico ambulante financiando o estilo de vida tranquilo do filho. Mas a prova mais clara, a que realmente revelou a profundidade de seu caráter, envolveu meus próprios pais. Meus pais são professores aposentados.
Eles vivem uma vida simples e confortável em uma pequena cidade na Carolina do Norte. Eles economizaram diligentemente a vida toda e talvez confiassem demais nas pessoas. Eric sabia disso. Ele foi até eles pelas minhas costas. Inventou uma história sobre uma oportunidade imobiliária imperdível, uma chance de vender um imóvel pouco antes do mercado disparar. Ele disse que precisava de $20.000, apenas por alguns meses. Prometeu pagar o dobro. Meus pais, querendo acreditar no genro e nos ajudar a construir o futuro, liquidaram parte da poupança para a aposentadoria e deram a ele. Só descobri um mês depois, quando estava equilibrando nossas contas. Quando vi a transferência de $20.000, fiquei enjoado. Quando encontrei a nota fiscal de um Camaro antigo, um clichê vermelho vivo e devorador de gasolina, senti uma raiva que nunca havia sentido. O confrontei, com a voz trêmula. Ele nem teve a decência de parecer envergonhado. Apenas deu de ombros, com um sorrisinho presunçoso no rosto. Calma, Ember. Qual é o problema? O problema, Eric? Você mentiu para os meus pais. Você pegou o dinheiro da aposentadoria deles. E então ele disse a frase que deveria ter encerrado tudo ali mesmo. Tecnicamente, disse ele, recostando-se no sofá, a herança é sua de qualquer maneira. Pense nisso como se eu estivesse recebendo um adiantamento. Ele via o amor e a confiança da minha família não como algo a ser estimado, mas como um recurso a ser explorado, assim como meu salário, minha casa, minha devoção. Tudo se encaixou. As peças do quebra-cabeça não estavam apenas conectadas. Elas formavam uma imagem perfeita e feia. O lento envenenamento da minha confiança, os presentes condescendentes da mãe dele, o roubo dos meus pais e agora a mentira sobre Lacey, não foi uma brecha repentina em seu caráter. Foi a base sobre a qual ele construiu todo o nosso casamento. Eles não se ressentiam apenas da minha carreira, eles se ressentiam da minha independência. Eles não queriam apenas o meu dinheiro, eles queriam destruir o espírito que o conquistou. A mentira sobre o meu cachorro não foi uma crueldade aleatória. Foi o grande finale, a obra-prima de um vigarista que passou anos aprimorando sua arte. Se você já se sentiu diminuído pelas mesmas pessoas que deveriam te apoiar, clique em curtir. E se você já teve que lidar com um parente manipulador, comente com um simples "eu entendo" abaixo. Você não está sozinho. A névoa de tristeza que obscurecera minha mente na última hora finalmente se dissipou, deixando para trás uma clareza fria e cristalina. Não era uma tragédia a ser lamentada. Era um inimigo a ser combatido. Caminhei até minha cama, meus passos agora firmes e firmes. Ajoelhei-me, puxei o baú resistente de baixo e o destranquei. Empurrando para o lado meus uniformes extras e livros de medicina, peguei uma pasta grossa de 3 argolas sem marcas. Suas páginas estavam cheias de documentos, números de contas e estatutos legais que eu esperava nunca precisar. Era hora de revisar meu plano de contingência. A guerra havia sido declarada e eu estava farta de ser uma baixa. Folheando as páginas do fichário sob a luminária de cabeceira, meu foco não estava na traição. Estava nos números, extratos bancários, olerites, ordens de mobilização. Encontrei o item, um depósito de $38.000 em uma conta poupança conjunta que agora era uma cratera escavada. Ele não havia roubado apenas meu dinheiro. Ele havia roubado meu tempo, meu suor e meu sacrifício. Meus dias aqui não começavam com um alarme suave. Começavam às 5 horas com o toque estridente de um relógio digital. O café da manhã não era apreciado com o jornal da manhã. Era uma barra de proteína e café instantâneo com gosto de terra queimada, engolidos enquanto eu revisava os relatórios de incidentes da noite. Às 6 horas, eu já estava de uniforme hospitalar, entrando no mundo estéril e iluminado por lâmpadas fluorescentes do hospital de campanha, um mundo que cheirava perpetuamente a antisséptico e estresse. Um dia típico era de 16 horas em pé, alimentado por cafeína e um implacável senso de dever, 16 horas segurando vidas em minhas mãos, tomando decisões em frações de segundo que determinariam se um soldado voltaria para casa inteiro ou em uma caixa. Houve dias de relativo silêncio, dedicados à organização de suprimentos e ao treinamento de médicos.
E depois houve os outros dias, os dias em que o familiar vump som de um helicóptero de resgate Black Hawk, um helicóptero de evacuação médica, enviou uma descarga de adrenalina por todo o hospital. Aqueles eram os dias em que merecíamos nosso salário. Pensei nas noites que passei acordado porque os helicópteros não paravam de pousar, um após o outro, trazendo-nos as consequências brutais de uma explosão de IED. Trabalhamos até nossos corpos gritarem e nossas mentes ficarem dormentes, passando de um corpo mutilado para o outro, uma sinistra linha de montagem de salvação. Naqueles momentos, não havia passado, nem futuro. Havia apenas o paciente na mesa e a oração desesperada para que suas habilidades fossem suficientes. Eu desabava na minha cama no final daqueles plantões, cansado demais para sequer tirar as botas. E enquanto eu vivia essa realidade, o que o Eric estava fazendo? Eu conseguia imaginá-lo perfeitamente, acordando por volta das 9, preparando um bule de café gourmet, sentado na varanda dos fundos com meu hobby de seda, mexendo no celular. A pura e condenável injustiça daquele contraste se instalou em meus ossos, não como raiva, mas como um peso frio e pesado. Aqueles $38.000 não eram apenas um número. Eram um registro da minha vida. Cada dólar tinha uma história. Havia o pagamento por fogo hostil e perigo iminente, mais $225 por mês, a maneira do governo dizer: desculpe, sua vida está constantemente em risco. Havia o bônus de realistamento, uma quantia única que vinha com o comprometimento de mais 4 anos da minha vida com o exército, mais 4 anos de aniversários e feriados perdidos. O resto era meu salário, economizado meticulosamente. Cada dólar representava uma escolha, um sacrifício. Era o carro novo que não comprei, as férias que nunca tiramos. Cada refeição noturna em uma máquina de venda automática, cada feriado solitário passado na base. Eu havia guardado aquele dinheiro para o que eu pensava ser o nosso futuro, a entrada para uma casa maior, uma rede de segurança para quando decidíssemos começar uma família. Eu havia trocado momentos da minha vida por aquele dinheiro, e Eric o usará para financiar uma nova vida com outra pessoa, tão casualmente quanto sacar dinheiro para uma viagem de fim de semana. Ele não havia apenas esvaziado uma conta bancária. Ele havia roubado meu passado e executado meu futuro. No momento em que aquele peso frio ameaçava me puxar para baixo, a aba da minha barraca se abriu. Era um jovem paramédico, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Capitão Belry, temos uma ocorrência crítica chegando. Múltiplos ferimentos graves, trauma grave nas extremidades inferiores, tempo estimado de chegada, 2 minutos. Meu inferno pessoal teria que esperar. Fechei a pasta com força, guardei-a de volta no meu baú e corri em direção à tenda cirúrgica. Meu treinamento assumiu o controle, empurrando o barulho de Eric e Britney para um canto distante da minha mente. O paciente era um garoto, com no máximo 19 anos, e seu rosto era uma máscara de choque e dor. Suas pernas estavam uma bagunça, um caso clássico do que uma metralhadora de alto calibre pode fazer com ossos e carne. Pelas 8 horas seguintes, ele foi meu mundo inteiro. Trabalhei com foco intenso e imparcial, pinçando artérias, desbridando tecidos, fixando ossos estilhaçados com pinos e hastes. Era um quebra-cabeça brutal, sangrento e intrincado. E a cada sutura, a cada pinça, eu lutava. Eu lutava por ele. Finalmente, tudo acabou. Nós o estabilizamos. Salvamos suas pernas. Caminhei até a área de recuperação horas depois, exausto, mas precisando ir até o fim. O soldado estava começando a se mexer, seus olhos se abrindo, turvos de morfina e confusão. Ele olhou para os volumosos moldes que envolviam a parte inferior do seu corpo. Então, seus olhos encontraram os meus, tomados por um medo cru e primitivo. Sua voz era um sussurro seco e rouco. Doutor, minhas pernas. Elas, ainda estão aí? Era a pergunta que eu ouvia mais do que qualquer outra, a pergunta que mantinha todo o futuro de um jovem em seu equilíbrio trêmulo. Estendi a mão e peguei a dele. Estava fria, mas ele apertou a minha com uma força surpreendente. Olhei-o diretamente nos olhos, com a voz firme e clara. São eles, soldado, os dois. Você vai pisar em solo americano de novo.
Uma única lágrima percorreu a sujeira em sua bochecha. Ele apertou minha mão uma vez, um agradecimento silencioso, e então voltou a dormir. Naquele momento, nenhuma traição importava. Meu dinheiro, minha casa, meu marido, tudo era apenas barulho. Aquilo era real. Foi isso que eu fiz. Eu salvo vidas. Eu reconstruo o que o mundo tenta destruir. E nenhum ladrão, nenhum mentiroso, nenhum covarde jamais poderia tirar isso de mim. Esse propósito, esse valor, era só meu. Eu estava limpando, exausto, quando o sargento Martinez apareceu ao meu lado. Ele era um médico de carreira, um homem quieto e grisalho que tinha visto mais combates do que a maioria dos generais. Ele colocou uma caneca fumegante de café em minhas mãos. Ele finalmente falou, com a voz baixa e rouca: "Parece que você precisa disso, capitão." Fez uma pausa e acrescentou: "Não deixe que os desgraçados de casa te afetem. A verdadeira guerra está bem aqui." Ele sabia. Não conhecia os detalhes, mas conhecia a expressão de alguém travando uma batalha em duas frentes. Assenti uma vez, um gesto de puro e genuíno respeito, e foi embora. Fiquei ali, segurando a caneca. Aquela simples xícara de café, oferecida em silenciosa compreensão por um colega soldado, me fez sentir mais como se fosse da família do que qualquer coisa que eu tivesse recebido dos bispos em anos. Foi um lembrete de que eu não estava lutando sozinho. E no exército dos Estados Unidos, você nunca precisa lutar. Amanhã, decidi, visitaria o escritório do JAG. Na manhã seguinte, as palavras do sargento Martinez ecoaram em minha mente: a verdadeira guerra é aqui mesmo. Ele estava certo, e eu estava farto de lutar sozinho. Apertando a pasta grossa contra o peito, caminhei com propósito renovado pela base. O calor da sua gentileza simples reacendeu algo em mim, uma lembrança de força que eu quase havia esquecido. Era de um seminário de desenvolvimento profissional, 3 anos atrás, em Fort Campbell. A palestrante convidada era uma general de 2 estrelas da reserva, uma mulher de quase 70 anos, com cabelos grisalhos e uma atitude que cortava vidro. Ela havia comandado tropas na Operação Tempestade no deserto e no Iraque, uma verdadeira pioneira. Ela nos contou histórias de guerra, mas a que mais me marcou não foi sobre combate. Foi sobre sua primeira missão como jovem tenente. Seu marido, deixado em casa, acumulou dezenas de milhares de dólares em dívidas nos cartões de crédito dela e, em seguida, pediu o divórcio, deixando-a à beira da ruína financeira enquanto servia no exterior. "Escutem, moças", disse ela, com a voz retumbante pelo auditório. "Como mulher no exército, vocês devem sempre ter um plano A, um plano B e um plano A. Não, são todos uns canalhas. Nunca se deixem colocar em uma posição passiva. Sejam ingênuas com o coração, se necessário, mas sejam cínicas com o dinheiro. O amor não paga as contas e com certeza não protegerá sua conta bancária." Suas palavras me atingiram profundamente. Na época, Eric e eu estávamos felizes, mas sua história plantou uma semente de cautela em minha mente. Foi um alerta para o fato de que o uniforme no meu corpo não me tornava imune às batalhas travadas em casa. Alimentado por essa lembrança, encontrei o pequeno prédio pré-fabricado que abrigava o corpo do advogado-geral da Justiça, o braço jurídico do Exército. O escritório era simples e funcional: mesas de metal, pilhas de manuais jurídicos e as onipresentes bandeiras dos Estados Unidos e do Exército dos Estados Unidos. Atrás de uma dessas mesas estava sentada a Major Patricia Holmes. Ela era uma mulher afro-americana elegante e impecavelmente vestida, cujo olhar parecia penetrar através de você. Não havia nada de absurdo nela. Eu já havia me preparado para um processo burocrático tedioso. Esperava olhares de pena ou talvez um sermão sobre finanças conjugais. Estava preparada para ser tratada como uma mulher histérica. Então, simplesmente expus tudo, de forma clínica e concisa, como se estivesse apresentando o caso de uma paciente. Detalhei a cronologia, as mentiras, o roubo financeiro. Deslizei a impressão do e-mail de Eric e as fotos sobre a mesa dela. Não chorei. Não levantei a voz. Apenas expus os fatos.
A Major Holmes ouviu em silêncio absoluto, com uma expressão indecifrável. Ela leu o e-mail, com um olhar fixo na foto de Lack. Não disse uma única palavra de compaixão. Quando terminei, ela simplesmente assentiu, o rosto impassível como granito. Prendi a respiração, esperando o veredito, a rejeição, o chavão. Em vez disso, ela olhou para mim, e um sorriso seco e sem humor surgiu em seus lábios. Bem-vindo ao clube, capitão, disse ela, com a voz desprovida de piedade, mas repleta de uma solidariedade cansada. Você não é o primeiro, e com certeza não será o último, mas pode ser o mais bem preparado que já vi. Uma onda de alívio me invadiu, tão forte que quase me fez dobrar os joelhos. Eu não era uma mulher histérica. Eu era membro de um clube do qual nunca quis fazer parte. O abuso financeiro de militares em missão é uma epidemia silenciosa, Capitão Belry, continuou ela, com o tom passando de cansado para ríspido. Predadores como seu marido contam com a distância, a distração e o turbilhão emocional da mobilização para escapar impunes. Eles veem seu sacrifício como uma oportunidade. Ela bateu o dedo na impressão. Mas o que ele fez, mentindo sobre seu cachorro, é um tipo especial de doença. Ela me encarou e, pela primeira vez, vi um brilho de fogo nos seus. Ele cometeu um erro crítico. Cometeu uma briga com um oficial da ativa do Exército dos Estados Unidos e, ao fazer isso, declarou guerra contra nós. Foi um erro fatal. É por isso que estou aqui, senhora, eu disse, minha voz finalmente encontrando força. O discurso daquele general me assustou o suficiente para tomar uma atitude. Eu esperava nunca precisar dele. Abri minha pasta. Há 3 anos, expliquei, consultei um advogado civil e estabeleci um fundo irrevogável. Meu pagamento militar é depositado diretamente nele. A escritura da casa, que comprei antes de nos casarmos, está sob a guarda do fundo. Meus principais bens estão legalmente protegidos. As sobrancelhas da Major Holmes se ergueram. Ela se inclinou para a frente, com um novo nível de respeito nos olhos. Continuei, apontando para os documentos. A conta poupança conjunta, aqueles $38.000, era isca. Era uma conta separada que eu financiei especificamente para o nosso futuro compartilhado. Eu a tornei acessível, visível. Eu precisava saber se ele era confiável. Dei a ele uma arma e esperei para ver se ele puxaria o gatilho. E ele caiu direto na armadilha. Ela terminou, com um sorriso lento e predatório se espalhando pelo rosto. Capitão Belry, você é um artista danado. Pela primeira vez desde que abri aquele e-mail, senti uma mudança dentro de mim. O gelo do choque e da dor começou a se quebrar, não com tristeza, mas com o calor da raiva justificada, agora concentrada e direcionada. Eu não era mais apenas uma vítima. Eu era um combatente e tinha acabado de encontrar meu comandante. A Major Holmes pegou o telefone. Estou ligando para um colega nos Estados Unidos. Vamos invocar a lei de assistência civil aos membros do serviço para protegê-lo daquele pedido de divórcio e, então, partiremos para a ofensiva. Vamos congelar todas as contas às quais ele tem acesso, com efeito imediato. Ela olhou para mim enquanto começava a discar. Seu sorriso desapareceu, substituído por um olhar de determinação sombria. A jogada começou, capitão. E enquanto eu ouvia o tom ríspido e confiante de sua voz delineando os primeiros passos do ataque, senti a primeira centelha de algo que não sentia há muito tempo: controle. O jogo havia mudado. Ele achava que era o predador. Estava prestes a descobrir que era a presa. O primeiro movimento em uma partida de xadrez não é capturar uma peça. É controlar o tabuleiro. Seguindo o exemplo do Major Holmes, meu primeiro passo não foi um discurso furioso ou uma lista de exigências. Foi um simples e-mail, uma resposta à declaração de guerra de 17 palavras de Eric. Digitei 5 palavras, meu rosto iluminado pelo brilho frio da tela do laptop na minha barraca escura. Tem certeza disso? Sem explicação, sem emoção, apenas uma pergunta. Cliquei em enviar. O objetivo não era ameaçá-lo. Era infectar sua arrogância com uma semente de dúvida.
Um homem tão presunçoso quanto Eric não veria isso como uma ameaça legítima. Ele veria como as palavras desesperadas e vazias de uma mulher a 11.000 quilômetros de distância. Perfeito. Um predador nunca desconfia que a presa tenha uma armadilha. Que ele me subestime. A vaidade dele era sua maior vulnerabilidade, e eu planejava explorá-la. Não precisei esperar muito por uma reação, mas ela não veio de Eric. Alguns dias depois, meu telefone via satélite tocou com um número familiar, Carol Bishop, mãe de Eric. Da última vez que conversamos, sua voz transbordava uma falsa compaixão pela morte de Lac. Desta vez, a doçura havia desaparecido, substituída por um grito estridente e acusatório. Imber, o que você fez? Ela gritou, com a voz tão áspera que tive que afastar o telefone do ouvido. As contas do Eric estão todas congeladas. Ele não consegue nem comprar comida. E aquela pobre e doce menina, a Britney, o senhorio a expulsou. Ela está na rua. Fiquei em silêncio, deixando sua energia frenética se esgotar. Então ela jogou seu trunfo. Você tem ideia do estresse que está causando nela? Ela está grávida, Imber. Você está arruinando a vida do seu marido e ameaçando a vida do meu neto. Senti um choque breve e frio. Grávida. Foi uma jogada de mestre, tive que admitir, uma manobra clássica de manipulador, projetada para desencadear minha culpa, meu senso de decência. Mas depois de anos de suas mentiras sutis e não tão sutis, meu detector finalmente foi afinado. Era apenas mais uma mentira, maior e mais desesperada que a anterior. O choque passou, substituído por uma certeza calma e arrepiante. Sua neta, Carol, respondi, com a voz calma e baixa. Então sugiro que o Eric encontre um emprego em vez de viver do dinheiro dos outros. Encerrei a ligação antes que ela pudesse ter outra explosão de histeria. Fiquei ali sentado por um momento, maravilhado com a audácia deles. Eles não estavam arrependidos. Não estavam envergonhados. Estavam apenas com raiva por terem sido pegos. A próxima comunicação veio do próprio Eric. A arrogância havia desaparecido, substituída pelo pânico e choro de um animal encurralado. Era um e-mail longo e confuso, um romance de autopiedade. Ele escreveu sobre a humilhação de ter seus cartões recusados, de ser trancado do lado de fora de casa pela liminar do meu advogado. Ele era um sem-teto, sem dinheiro, vítima da minha crueldade. Ele pintou um quadro patético de um homem injustiçado. Então veio a oferta, o acordo. Ele disse que estava disposto a ser a pessoa mais generosa. Concordaria em me devolver metade do dinheiro, metade do meu próprio dinheiro, se eu simplesmente dispensasse os advogados e acabasse com essa loucura. Li o e-mail inteiro 2 vezes, procurando por 2 palavras: sinto muito. Elas não estavam lá. Não havia nenhum pedido de desculpas pelo roubo, nenhum remorso pelas mentiras e, o mais condenável, nenhuma menção a Lac. Ele não estava tentando se redimir. Estava apenas tentando minimizar suas perdas. Seu único arrependimento era ter sido pego. Nem me dei ao trabalho de responder. Simplesmente encaminhei o e-mail inteiro para o Major Holmes, com uma única linha no corpo, mais evidências para o arquivo. O último telefonema veio um dia depois. Era de um homem que eu respeitava, um homem que eu considerava uma figura paterna, Howard Bishop, pai de Eric. Sua voz não era estridente como a da esposa, nem patética como a do filho. Era um barítono profundo e estrondoso, carregado de autoridade patriarcal e fúria fria. Não sei que tipo de noções você adquiriu no exército daquele homem, Imber, começou ele, dispensando qualquer gentileza, mas a família Bishop não lava roupa suja num tribunal. Você está envergonhando esta família. Eu escutei, meu sangue congelando. Eric é meu filho, continuou ele, elevando a voz. Ele pode ter cometido um erro, uma indiscrição juvenil, mas isso é um assunto privado a ser tratado dentro da família. Você é a esposa dele. Seu dever é perdoar, apoiar seu marido. É isso que uma boa mulher faz. Você vai desistir deste processo imediatamente. Cada palavra era uma martelada,
uma tentativa de me jogar de volta no papel subserviente que me haviam imposto. Ele não estava apelando para o meu amor ou para minha história com o filho. Estava me dando uma ordem, como se eu fosse uma criança mal comportada. O tom condescendente, o sexismo descarado, o completo desprezo pelos crimes cometidos pelo filho, tudo estava lá. Uma indiscrição juvenil. Eric tinha 36 anos. Ele interpretou meu silêncio como submissão e aproveitou a oportunidade. Você precisa pensar nas suas obrigações, no que as pessoas vão dizer. Faça a coisa certa, Imber. Acabe com isso agora, ou você vai se arrepender. Não me force. Era isso, o fio condutor. Suas palavras não me quebraram, elas me libertaram. Qualquer sombra remanescente de obrigação, de família, da mulher que eu costumava ser, foi queimada pelo calor de sua indignação justificada. Ele não estava defendendo o filho. Ele estava defendendo um sistema de direitos e abusos que o protegera por toda a vida. Respirei lenta e profundamente. Howard, disse eu, com a voz baixa, mas fria e dura como o aço do meu bisturi, a honra da sua família foi destruída pelo seu filho, não por mim. Meu dever é com o meu país e comigo mesmo, não com um ladrão e mentiroso. E sim, eu verei você, seu filho e qualquer um que o ajude no tribunal. Encerrei a ligação antes que ele pudesse gaguejar uma resposta. Não haveria mais negociações, nem segundas chances. Peguei meu telefone via satélite novamente, mas desta vez não recebi uma ligação. Estava fazendo uma para o Major Holmes. Ela atendeu no segundo toque. Holmes. Está na hora, Major, eu disse, com a voz firme e sem um pingo de dúvida. Ataque direto, sem piedade. Minha ligação com Howard Bishop foi a gota d'água. Seu decreto patriarcal, sua exigência de submissão, não me abalou. Me forjou. No momento em que encerrei aquela ligação, a mulher que um dia buscou a aprovação deles, que um dia os chamou de família, deixou de existir. Em seu lugar estava o capitão Imber Beori, um oficial de campanha que entendia perfeitamente uma coisa: quando um inimigo revela sua posição, você não hesita, você ataca. Meu telefonema para o Major Holmes foi breve e direto. Sem piedade. Entendido, capitão, foi sua única resposta. Uma hora depois, eu estava em uma videoconferência segura. Na tela do meu laptop, havia dois rostos, a Major Holmes, com uma expressão resoluta em seu escritório na base, e uma mulher de olhar aguçado e um corte de cabelo prático chamada Rebecca Shen, minha advogada civil, conectada de seu escritório em Clarksville. A guerra agora estava sendo travada em duas frentes, militar e civil. Não contei os eventos com emoção. Relatei-os como se estivesse fazendo uma avaliação do campo de batalha. Às 18 horas, horário de Zulu, recebi um telefonema da mãe do indivíduo, Carol Bishop. Ela fez uma falsa alegação de gravidez para provocar uma resposta emocional. Às 21h40, horário de Zulu, recebi uma comunicação do pai do indivíduo, Howard Bishop. Ele tentou intimidação verbal e emitiu uma ordem para cessar a ação legal. Encaminhei o e-mail de Eric. O indivíduo tentou negociar, oferecendo a devolução parcial dos fundos roubados em troca de anistia. Fiz uma pausa e olhei diretamente para a câmera do laptop, meu olhar se cruzando com o deles. Deixe-me ser bem claro. Não estou mais interessado em um acordo. Não estou mais interessado em recuperar o dinheiro. Isso é secundário. Eu quero justiça. Quero responsabilização por cada ato, o roubo financeiro, o abuso emocional, a conspiração para fraudar, o assédio. Quero que vocês usem todo o peso da lei, tanto civil quanto militar. Quero que vocês queimem o mundo deles. Rebecca Shen, que eu só conhecia por e-mail, abriu um sorriso irônico. Capitão Beori, disse ela, com a voz firme e confiante, era exatamente isso que eu esperava que você dissesse. Vamos trabalhar. A mudança no meu próprio espírito era palpável. O torpor desapareceu, substituído por um propósito singular e motivador. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, não comi sozinho na minha barraca. Juntei-me a alguns dos meus colegas em uma mesa no DFAC, o refeitório.
O sargento Martinez estava lá, junto com alguns jovens tenentes e o paramédico com quem eu havia trabalhado antes. A conversa era a mistura habitual de humor negro e conversa fiada que os soldados usam para manter a sanidade. Mas, sentado ali sob as fortes luzes fluorescentes, cercado pelo barulho de bandejas e pelo rumor baixo de uma centena de conversas, senti uma necessidade avassaladora de quebrar meu próprio silêncio. Recebi um e-mail do meu marido, eu disse, com a voz baixa, mas clara, cortando a conversa à nossa mesa. Todos pararam e olharam para mim. No nosso mundo, notícias de casa eram sagradas. Não chorei. Não fiquei histérica. Apenas expus os fatos, com a voz tão firme quanto na sala de cirurgia. Contei a ele sobre as 17 palavras, a conta bancária esvaziada, a mulher na minha casa. Contei a ele sobre os telefonemas, a manipulação, as exigências. Então minha voz vacilou por apenas uma fração de segundo. E ele me contou que meu cachorro Lucky tinha morrido em um acidente 2 meses atrás. Fiquei de luto por ele. A última foto no e-mail era da outra mulher segurando-o. Ele está vivo. A mesa ficou em silêncio absoluto. O garfo do jovem paramédico caiu ruidosamente na bandeja. Um dos tenentes, um garoto de Ohio com cara de criança, deu um soco na mesa, fazendo o saleiro pular. Aquele filho da puta, fervia ele. O sargento Martinez, que ouvia com uma expressão indecifrável, simplesmente estendeu a mão e colocou-a pesada e reconfortante no meu ombro. Estamos com você, capitão, disse ele, com a voz grave e rouca, o termo militar para estamos te apoiando. Aquele desgraçado e a família dele não têm ideia de quem escolheram para lutar. O apoio simples e incondicional da minha equipe, minha verdadeira família, foi a última peça da armadura que se encaixou. Eles não demonstraram piedade. Demonstraram solidariedade. Demonstraram um sentimento compartilhado de indignação. Estavam prontos para entrar em guerra comigo. De volta à minha barraca naquela noite, peguei meu caderno verde oficial, aquele que o exército entrega a todos os soldados. Não escrevi sobre a dor. Não escrevi sobre o coração partido. Escrevi uma declaração de missão. Lembrei-me de um versículo de uma aula de estudo bíblico que minha mãe me fez frequentar quando eu era criança, um versículo que nunca fez sentido até agora, Mateus 10:36. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Às vezes, a guerra mais justa é aquela travada contra as pessoas que deveriam te amar. Minha caneta percorreu a página, as palavras afiadas e decisivas, objetivo, justiça. Inimigo, Eric Bishop e seus facilitadores. Protocolo de legado. A traição de Eric não será o legado deste casamento. A justiça será o seu legado. Minha resiliência será o seu legado. Ele escolheu este campo de batalha. Ele se arrependerá. Se você acredita que se defender é o ato máximo de poder, clique em curtir. E se você já teve que declarar seu próprio momento sem piedade para proteger sua paz, comente com uma única palavra, guerreiro, abaixo. Não era mais o diário de uma vítima. Era o diário de batalha de um soldado. O juramento estava escrito. Agora era hora de reunir munição. A declaração de guerra estava feita. Começava então o trabalho frio e silencioso de reunir informações e afiar nossas armas. Minha vida entrou em um ritmo estranho e duplo. Durante o dia, eu era o capitão Belry, cirurgião de trauma, suturando feridas e endireitando ossos, com foco absoluto. Mas nas horas tranquilas da noite afegã, eu era um tipo diferente de soldado, um autor em uma guerra de atrito, comunicando-me com minha equipe jurídica e observando as peças da minha estratégia se encaixarem. Meu primeiro briefing veio da Major Holmes. Acionamos nossa opção nuclear legal, ela me disse por uma linha segura. A Lei de Assistência Civil aos Membros do Serviço, ou SCRA. O pedido de divórcio do Eric foi suspenso até o seu retorno. Mas isso é só defesa. É no ataque que a coisa fica interessante. Ela explicou que a SCRA contém cláusulas que tornam crime federal fraudar um militar da ativa. Este não é mais um divórcio complicado, capitão, disse ela, com a voz sombriamente satisfeita.
Ao roubar de você enquanto está destacado em uma zona de combate, ele cometeu um crime contra o governo dos Estados Unidos. Encaminhei seu arquivo para a Divisão de Investigação Criminal do Exército. Eles costumam levar essas coisas muito a sério. As coisas estavam indo bem, mas a próxima munição veio de uma fonte inesperada. Recebi um e-mail com o assunto Notícias do Fronte Doméstico. Era da senhora Patterson, minha vizinha em Clarksville. Ela é uma viúva durona de um veterano do Vietnã que me adotou extraoficialmente quando me mudei para cá. Olá, querida, escreveu ela com seu estilo tipicamente direto. Só pensei que você gostaria de saber que o xerife escoltou seu futuro ex para fora da sua propriedade ontem. Foi um show e tanto. Já vai tarde. Além disso, tenho algo para você. Anexado ao e-mail havia um arquivo de vídeo. Cliquei em reproduzir. O vídeo estava granulado, com data e hora da semana anterior, claramente capturado pela câmera de segurança da campainha. O ângulo mostrava a lateral da minha casa, minha garagem, e lá estava o Eric. Ele e outro homem estavam tirando meus pertences de casa. Observei com fúria fria enquanto eles lutavam com o velho piano vertical da minha mãe, uma herança de família, carregando-o em uma caminhonete surrada. Em seguida, vieram caixas que eu reconheci, meus álbuns de fotos de família, a coleção de livros antigos do meu pai, meus livros didáticos da faculdade de medicina. Eles não estavam apenas tirando as coisas dele de lá. Estavam liquidando minha vida, pedaço por pedaço precioso, vendendo minhas memórias por trocados. A raiva que surgiu em mim não era quente e explosiva. Era uma fúria congelante e densa. Não se tratava mais de dinheiro. Tratava-se de apagamento. Ele estava tentando apagar minha existência do lar que eu havia construído. Salvei o arquivo de vídeo e o enviei para Rebecca Shen com uma nota de uma linha, evidência de roubo e conversão de propriedade pessoal. A próxima bomba veio 2 dias depois, durante uma ligação com Rebecca. Você não vai acreditar, Ember, disse ela, com um tom de espanto na voz. Acabamos de receber uma ligação da Britney. Fiquei em silêncio, esperando. Ela está apavorada, explicou Rebecca. Aparentemente, ser apontada como co-conspiradora em uma investigação federal serve para limpar a consciência. Ela quer cooperar. Ela quer fazer um acordo. O que ela disse? Perguntei, com a voz monótona. Rebecca respirou fundo. Ela afirma que Eric lhe contou toda a história, a versão dele, pelo menos. Ele lhe contou que sua esposa, uma capitã do exército, morreu tragicamente em combate no Afeganistão há alguns meses. Ele lhe disse que era o único herdeiro, em luto pela esposa heroica, e que acabará de herdar a casa e uma pequena fortuna. Ela achou que estava se mudando para a casa de um viúvo de coração partido. Tive que me sentar na minha cama. A profundidade patológica da sua mentira era de tirar o fôlego. Ele não tinha apenas mentido para mim. Ele tinha construído uma realidade completamente diferente, construída sobre a base da minha suposta morte. Ele estava tão convencido da minha impotência, tão certo de que 11.000 quilômetros me transformaram em um fantasma, que chegou a dizer às pessoas que eu era um. Ele estava morando na minha casa, gastando meu dinheiro e dormindo com outra mulher, tudo isso enquanto representava o papel de um marido enlutado. A dor daquilo estava além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Ele não era apenas um ladrão. Era um demônio, dançando sobre uma cova que havia cavado para mim em sua própria mente. A informação final e decisiva chegou por meio de um e-mail curto e criptografado do Major Holmes. Capitão, o caso foi aceito pelo FBI, escritório de campo de Nashville. A agente principal designada é uma mulher chamada Maria Martinez. Ela me informa que este é um dos casos mais descarados de fraude envolvendo militares que ela já viu. Eles estão processando o governo dos Estados Unidos por fraude eletrônica, roubo de identidade e fraude. Acreditam que o valor total roubado seja significativamente superior a $38.000. Estão assumindo o controle. Aguarde, Major P. Holmes. Li o e-mail 3 vezes. O FBI. Um caso federal.
O nome Martinez me pareceu um sinal do universo, um círculo de justiça se fechando. A raiva, o choque, a dor, tudo finalmente desapareceu, substituído por uma calma profunda e enervante. A batalha não era mais minha para lutar sozinho. Eu havia preparado o campo de batalha. Eu havia reunido informações. E agora eu havia convocado a artilharia pesada. Toda a força e o peso do governo federal dos Estados Unidos estavam prestes a cair sobre Eric Bishop, de Clarksville, Tennessee. A máquina estava em movimento. Tudo o que eu precisava fazer agora era esperar que as engrenagens o transformassem em pó. As semanas que se seguiram foram de um silêncio estranho. Os telefonemas e e-mails de assédio cessaram. O tabuleiro estava pronto, as peças estavam em movimento, e tudo o que eu podia fazer era o meu trabalho. Costurei soldados, dei as mãos e observei helicópteros de evacuação médica chegando e partindo, tudo isso enquanto uma guerra silenciosa e invisível era travada em meu nome, a meio mundo de distância. O primeiro grande incidente me foi relatado por videochamada pela agente especial do FBI Maria Martinez. Seu rosto era profissional, seu tom de voz era sério, mas seus olhos brilhavam com uma centelha de justiça. Capitão Bellry, ela começou, concluímos nossa investigação preliminar. O escopo da fraude do seu marido é extenso. Ela expôs tudo, ponto por ponto, de forma contundente. Eric não tinha simplesmente roubado os $38 mil das nossas economias. Usando meu número de seguro social e ordens de mobilização militar como prova da minha ausência, ele abriu 5 cartões de crédito em meu nome. Ele estourou todos eles. Ele havia feito 2 empréstimos pessoais, também em meu nome. E o crime final, o mais audacioso, ele falsificou minha assinatura em documentos na tentativa de obter uma segunda hipoteca da minha casa, a casa legalmente protegida pelo meu fundo. O valor total que calculamos até agora ultrapassa $100 mil, concluiu a agente Martinez, com uma expressão sombria. Ele não tentou apenas roubar você. Ele tentou destruir seu futuro financeiro. Ele cavou a própria cova, capitão. Não senti choque nem mesmo uma raiva renovada. Apenas senti uma validação fria e clínica. A patologia era pior do que eu havia diagnosticado. A próxima ligação veio de Rebecca Shane, minha advogada civil. Havia uma energia quase eufórica em sua voz. Ele tentou fugir, disse ela. Os federais foram à casa dos pais dele para levá-lo para interrogatório. Ele deve ter sido avisado, pois não estava lá. Eles emitiram um alerta, fiquem atentos. Eles o encontraram, perguntei, com a voz calma. Ah, eles o encontraram, riu Rebecca. Ele não foi muito longe. Eles o pegaram na rodoviária da Greyhound, no centro de Nashville. Ele tinha uma mochila cheia de quase $10 mil em dinheiro e uma passagem só de ida para Miami. Poucas horas depois, chegou um e-mail dela. O assunto era uma única palavra: justiça. Anexada, havia uma foto, uma imagem de baixa resolução tirada por um fotógrafo de jornal local. Mostrava Eric, com o rosto pálido e sem barba, o sorriso arrogante desaparecido, substituído por uma expressão de descrença, boquiaberto. Suas mãos estavam algemadas atrás das costas, e um agente federal o guiava para a traseira de uma SUV preta. O homem que vestia meu hobby de seda e se autodenominava vítima era agora apenas mais um criminoso comum algemado. No dia seguinte, a primeira página do jornal Clarksville Leaf Chronicle, o site da publicou a história. A manchete era direta: homem de Clarksville preso por fraudar esposa destacada do Exército dos Estados Unidos. Meu nome não foi mencionado, mas não precisava ser. Em uma cidade como Clarksville, tão intimamente ligada à base militar de Fort Campbell, uma história como essa se espalha como fogo. A preciosa honra da família Bishop não foi apenas manchada. Foi pública e permanentemente incendiada. Olhei para a foto de Eric sendo preso, aquele estranho patético e covarde, e esperei pela onda de triunfo, de vitória. Ela nunca veio. Eu apenas me senti quieto, vazio. O monstro havia sido enjaulado. A caçada havia terminado. O ato final aconteceu uma semana depois, em uma teleconferência com o Major Holmes e Rebecca.
Diante de uma montanha de evidências irrefutáveis, os registros bancários, o vídeo de segurança da Sra. Patterson, o depoimento sob juramento de Britney sobre a minha morte e os documentos falsos da hipoteca, Eric desabou. Sua bravata, seu direito, todo o seu mundo de mentiras ruíram sob o peso da acusação federal. Ele vai aceitar um acordo judicial, informou-me a Major Holmes, com a voz ressoando de firmeza. Ele se declara culpado de uma acusação de fraude eletrônica e uma acusação de roubo de identidade qualificado. Em troca, as outras acusações serão retiradas. Quais são os termos? Perguntei. Rebecca os leu como uma sentença de morte, 12 anos em uma penitenciária federal, restituição integral de todos os fundos roubados, mais juros e multas. Ele perderá todos os direitos sobre os bens conjugais, incluindo a casa e seu conteúdo. O divórcio será concedido e ele será impedido de entrar em contato com você ou sua família novamente. 12 anos. Era uma vida inteira. A justiça não tinha sido apenas feita. Tinha sido feita com força esmagadora. Naquela noite, meu telefone via satélite tocou pela última vez. Era um número desconhecido, mas eu sabia quem era. Atendi e coloquei o telefone no viva voz, colocando sobre a mesinha da minha barraca. Eram Carol e Howard Bishop. Ambos estavam na linha, com as vozes embargadas e irreconhecíveis. A matriarca arrogante e o patriarca estrondoso haviam sumido, substituídos por dois pais chorando e suplicando. Imber, por favor, soluçou Carol. Ele é nosso filho, nosso único filho. Não faça isso. Você precisa ter um pouco de misericórdia. Ele é seu marido. Pense nos bons momentos. Howard implorou, com a voz embargada, ele cometeu um erro, mas te ama. Não deixe que mandei nosso filho para a prisão. Por favor, estamos implorando. Ouvi em silêncio enquanto eles alternavam entre súplicas, ameaças e lágrimas, suas palavras me inundando sem efeito. Eles não estavam arrependidos do que Eric fez. Só lamentavam que ele estivesse enfrentando as consequências. Quando finalmente se calaram, exaustos de tanto implorar, peguei o telefone. Minha voz era calma e comedida, cada palavra dita com a precisão de um cirurgião fazendo um corte final e preciso. Ele era meu marido quando mentiu e me disse que meu cachorro estava morto, eu disse. Ele era meu marido quando roubou minhas economias enquanto eu servia em uma zona de combate. Ele era meu marido quando disse à namorada que eu havia morrido em combate. Fiz uma pausa, deixando o peso das minhas palavras penetrar. Agora ele é um detento federal, e eu não sou casada com um detento federal. Apertei o botão de encerrar a chamada e então, com um último movimento deliberado, bloqueei o número deles para sempre. A guerra tinha acabado. Eu tinha vencido. Mas, enquanto olhava para a tela preta do meu celular, não me sentia triunfante. Só me sentia vazio. Após o último telefonema, depois de bloquear os bispos da minha vida para sempre, um silêncio perturbador se instalou. A guerra havia acabado. A enxurrada de ligações, e-mails e estratégias jurídicas que consumiam minhas noites por semanas cessou de repente. Não havia mais inimigos para combater, nem mais movimentos para conter. Só havia eu, o zumbido silencioso do gerador da base e o vasto deserto vazio do lado de fora da minha barraca. Eu esperava sentir uma onda de euforia, uma profunda sensação de vitória. Mas, à medida que a adrenalina diminuía, ela deixava para trás uma dor profunda. Eu havia vencido. Mas qual era o prêmio? Um casamento transformado em cinzas, uma família que nunca existiu, um buraco enorme onde antes ficava uma parte significativa da minha vida. O custo dessa vitória foi a aniquilação completa e total do meu passado. Sentado na minha cama, não me sentia um vencedor. Apenas me sentia cansado, exausto de uma forma que não tinha nada a ver com cirurgias de 16 horas. Pela primeira vez, me permiti sentir a tristeza simples e descomplicada de tudo aquilo. Alguns dias depois, um soldado de outra unidade parou na minha barraca. Capitão Belry, trouxe um pacote para o senhor. Chegou no transporte postal. Ele me entregou um envelope pardo comum.
Meu nome estava escrito na frente com uma caligrafia familiar e cheia de voltas. Era de Sarah, minha melhor amiga da faculdade. Foi ela quem percorreu o labirinto jurídico para tirar Locke de casa após a prisão de Eric e o manteve seguro para mim. Rasguei a carta. Dentro não havia uma carta longa, apenas um único pedaço de papel dobrado e um pequeno cartão de índice. O cartão era rígido e, nele, com tinta preta tóxica, havia uma patinha perfeita, a patinha do Locke. Passei o polegar sobre ela, sentindo a textura tênue. Então, desdobrei a carta. A letra de Sarah estava na página, mas as palavras não eram dela. Querida mamãe, estou com saudades. O novo lugar é legal, mas a tia Sarah não faz tanto carinho na barriga. Fico esperando na porta com frequência. Espero que você volte logo. Tenho um monte de lambidas guardadas para você. Com carinho, Locke. Foi isso. Foi isso que finalmente me quebrou. O muro que eu havia construído com tanto cuidado, a fortaleza fria e dura de um soldado e um cirurgião, desmoronou em pó. Segurei aquele pedacinho de papel, olhei para aquela pegada perfeita e chorei. Não era o choro raivoso e frustrado da traição. Não era a dor dilacerante que senti quando pensei que ele tinha ido embora. Era uma torrente silenciosa e purificadora de lágrimas. Chorei pelo amor puro e inocente de um cachorro que havia sido usado como arma. Chorei por sua confusão e sua lealdade. Chorei porque, no mundo que se tornará tão complicado e feio, o amor dele era a única coisa verdadeira e simples que me restava. Pela primeira vez desde que todo esse pesadelo começou, eu não era uma capitã, uma reclamante ou uma guerreira. Eu era apenas uma mulher que sentia muita falta do seu cachorro. Naquela noite, depois que as lágrimas diminuíram, abri meu caderno verde novamente. As páginas estavam cheias de planos de batalha e declarações de missão. Mas agora eu precisava escrever uma nova doutrina para mim. Minha mente se voltou para a palavra perdão. Os bispos imploraram por ela, usando-a como mais uma ferramenta de manipulação, um dever que eu deveria cumprir. Eu sabia que jamais poderia perdoar Eric pelo que ele fez, não da maneira que eles queriam dizer. Esquecer era impossível, desculpar-se era uma traição a mim mesma. Mas, enquanto estava ali, percebi que havia outros tipos de perdão. Eu podia me perdoar. Eu podia me perdoar por ser cega, por querer acreditar no homem que ele fingia ser. Eu podia me perdoar por confiar em alguém que nunca foi digno disso. Aquilo não era uma fraqueza. Era uma prova da minha própria capacidade de amar, uma capacidade que ele nunca teve. E eu podia escolher me libertar da raiva. Ela tinha servido ao seu propósito. Tinha sido o combustível que me impulsionou durante a luta. Mas carregá-la para sempre seria como carregar uma mochila cheia de pedras. Só me pesaria. Eric estava preso numa gaiola que ele mesmo criou. Minha raiva não acrescentaria um único dia à sua pena, mas roubaria dias da minha própria vida. Escrevi no meu diário, com as palavras fluindo com uma clareza renovada: minha vingança não são os 12 anos de prisão dele. Minha vingança será minha paz. Minha vingança será a carreira de sucesso que continuo a construir, a alegria que encontro nas pequenas coisas e a vida tranquila e feliz que criarei para mim, uma vida que ele jamais poderá tocar. O ato de escrevê-lo foi como uma libertação, um fim formal para minha própria guerra interna. Eu não era mais sua vítima e me recusava a ser sua prisioneira. Faltando apenas algumas semanas para o fim da minha missão, fiz um telefonema. Não foi para um advogado ou general. Abri o site do Tennessee Beagle Rescue no meu laptop. Encontrei o número deles e disquei. Uma voz amigável respondeu: Tennessee Beagle Rescue. Aqui é a Linda. Oi, Linda, eu disse, com um pequeno sorriso nos lábios. Meu nome é Amber Bellery. Sou capitã do Exército dos Estados Unidos, atualmente servindo no Afeganistão, mas voltarei para casa em breve. Expliquei minha situação, que meu Beagle Locke voltaria para casa. Ele passou por muita coisa, eu disse. E acho que vai precisar de um amigo. Vi no seu site que você tem um macho de 1 ano que foi abandonado, aquele dos olhos tristes.
Você quer dizer justiça? Perguntou Linda, com a voz calorosa. Justiça? O nome era perfeito demais. Sim, respondi, a palavra soando mais significativa do que eu esperava. É essa mesmo. Gostaria de iniciar o processo de adoção. Os preparativos estavam feitos. Eu tinha 2 vidas para voltar para casa agora, uma que me esperava pacientemente e outra que eu salvaria, assim como, de certa forma, ambas estavam me salvando. Foi a primeira decisão que tomei que não era sobre o passado, sobre a guerra. Era sobre o futuro. Foi o primeiro tijolo que coloquei na minha nova vida. 3 meses após a sentença de Eric, minha missão terminou. O voo de volta do aeródromo de Bagram foi longo e barulhento, com o interior do C-17 Globemaster vibrando com a energia exausta dos soldados a caminho de casa. Observei a paisagem árida e marrom do Afeganistão desaparecer sob as nuvens pela última vez. Quando as rodas do enorme avião de transporte finalmente pousaram na pista da base aérea de Dover, em Delaware, o baque e o guincho dos pneus em solo americano foram os sons mais doces que eu já ouvirá. Eu havia deixado este país como esposa. Estava retornando como uma mulher livre. Após o processamento, peguei um voo comercial para Nashville. Enquanto caminhava pelo saguão, a vi esperando, minha irmã mais velha, Jenna. Ela foi a única na minha família a quem contei toda a história, a única que ouviu sem julgamento. Sua resposta, um simples e inabalável: o que você precisa que eu faça? Vê-la ali, com o rosto se abrindo num sorriso aliviado, foi como ver o sol pela primeira vez depois de um inverno longo e rigoroso. Não dissemos nada. Apenas nos abraçamos, e eu deixei as lágrimas que vinha segurando há meses finalmente caírem, lágrimas não de tristeza, mas de gratidão avassaladora. Minha primeira parada em Clarksville não foi minha própria casa. Foi a da Sarah. No momento em que abri a porta do carro, ouvi um latido frenético e alegre. A porta da frente da casa dela se abriu e um míssil marrom e branco disparou, Lack. Ele se lançou sobre mim, gemendo e ganindo, seu corpo inteiro se contorcendo em um êxtase tão puro que parecia sagrado. Caí de joelhos na grama e o abracei enquanto ele lambia cada centímetro do meu rosto, seu rabo batendo contra minhas costas como um tambor. Toda a dor, toda a estratégia, toda a raiva dos últimos meses se dissiparam naquele momento único e perfeito de amor incondicional. Enterrei meu rosto em seu pelo macio, inalando seu aroma familiar e reconfortante. Mamãe chegou, amigo, sussurrei, com a voz rouca. Mamãe chegou para sempre. 1 hora depois, eu estava em frente à porta da frente da minha própria casa. Minha casa. Respirei fundo e entrei. Sarah e Jenna a tinham arejado e limpado, apagando qualquer vestígio de seus ocupantes anteriores. O ar estava fresco, impregnado do aroma de limão e da possibilidade. Meus olhos pousaram na mesa de centro de carvalho escuro da sala de estar. Por um instante, vi o fantasma dos pés de um estranho apoiados nela, mas então a imagem desapareceu. Não era mais um símbolo de humilhação. Era um monumento a uma guerra que eu havia lutado e vencido. Esta era minha casa, comprada com o meu dinheiro, defendida pelo meu intelecto e agora recuperada pelo meu espírito. No dia seguinte, dirigi até o Tennessee Beagle Rescue. Um beagle tímido e magro, com os olhos mais tristes que eu já tinha visto, estava me esperando. Ajoelhei-me e ele se aproximou cautelosamente, cheirando minha mão estendida. Dei-lhe o nome de Justiça. Ele e Lack ficaram desconfiados um do outro por uns 5 minutos, e então se tornaram inseparáveis, um turbilhão de orelhinhas caídas e rabos felizes. Minha pequena família estava começando a tomar forma. Algumas semanas depois de retornar, dei uma festa de boas-vindas no meu quintal. A lista de convidados era pequena e cuidadosamente selecionada. Não havia bispos. Não havia ninguém da minha antiga vida. Em vez disso, estavam lá minha irmã Jenna, minha amiga Sarah e a senhora Patterson, da casa ao lado, que trouxe seu famoso molho de 7 camadas. Rebecca Shane veio dirigindo do escritório dela, e fiquei surpreso e emocionado quando o sargento Martinez, que estava de licença nos Estados Unidos, apareceu com a esposa.
Era um grupo estranho e eclético, soldados, advogados, vizinhos. Mas, ao olhar ao redor do pátio, para as pessoas rindo e conversando, com Lucky Douches correndo atrás de um frisbee no gramado, percebi que aquela era minha verdadeira família, minha família escolhida, aquela forjada não pelo sangue, mas pela lealdade, respeito e apoio. Vários meses se passaram desde aquele dia. Minha vida encontrou um ritmo novo e tranquilo. Agora trabalho no hospital em Fort Campbell. Meus dias são preenchidos com os desafios e recompensas familiares da medicina. A casa não é mais apenas uma estrutura. É um lar, repleto do clique-claque das unhas de cachorro no piso de madeira e do cheiro do café sendo preparado pela manhã. Estou sentado na minha varanda dos fundos agora, com um copo de chá doce suando no calor do verão. Lucky está dormindo aos meus pés, e Douches está meticulosamente tentando cavar um buraco para a China no meio do quintal. É uma tarde perfeitamente normal e linda. Meu laptop está aberto e estou lendo um e-mail que acabei de receber. É de uma jovem tenente do exército, uma mulher que nunca conheci. Ela disse que o Major Holmes sugeriu que ela me procurasse. Ela está prestes a partir para sua primeira missão, e seu noivo a pressiona para adicioná-lo às suas contas bancárias. Ela pede conselhos sobre como se proteger financeiramente sem prejudicar seu relacionamento. Olho para as palavras dela e sinto uma profunda sensação de propósito se apoderar de mim. A traição de Eric foi uma ferida profunda e brutal. Mas uma ferida, uma vez curada, deixa uma cicatriz. E uma cicatriz é uma marca de sobrevivência, um testemunho de que você era mais forte do que qualquer coisa que tentasse te destruir. Ele tentou me apagar, transformar minha vida em uma tragédia. Mas, em vez disso, suas ações transformaram minha história em uma lição. Sua traição me forçou a me tornar uma guerreira. E agora, minha experiência pode ser um escudo para os outros. Ele pode ter sido o autor da minha dor, mas eu sou a autora do meu legado. Eu sorrio, um sorriso verdadeiro e genuíno. Minha vingança não é um homem definhando numa cela de prisão. Minha vingança é esta paz, esta força, este propósito. Tomo um gole do meu chá e começo a digitar minha resposta. Caro tenente, obrigado por entrar em contato. Deixe-me contar uma história. Enquanto estou aqui, prestes a enviar este e-mail para um colega soldado, percebo que minha história não é mais só minha. Pertence a todos que já tiveram que lutar uma batalha que ninguém mais podia ver e escolheram se tornar seus próprios salvadores. Este canal é dedicado a essas histórias, aos guerreiros silenciosos que transformam suas feridas mais profundas em suas maiores forças. Se a minha jornada repercutiu em você, inscreva-se e curta para que esta mensagem de resiliência chegue a outras pessoas que precisam. Nos comentários abaixo, ficaria honrado se você compartilhasse pelo menos uma palavra que defina sua própria vitória, sua paz, sua justiça, seu legado. Obrigada por ouvir. Mantenha-se forte e construa seu próprio amanhecer.